Este é o Portão Dourado. É o portão oriental, conhecido como o Portão da Misericórdia para Jerusalém. Como você pode ver, ele está selado há muito, muito tempo. O portão, que deveria permanecer fechado até o retorno de Jesus, acaba de começar a se mover. Não por esforço humano, não por coincidência, mas por algo muito além do poder terreno. Não se trata apenas de pedra e muros antigos. É uma profecia que começa a ganhar vida. Para milhões de pessoas ao redor do mundo, acredita-se que este portal se abrirá apenas no momento mais significativo da história da humanidade. E agora algo está acontecendo que ninguém esperava. Em templos, igrejas e mesquitas, a notícia se espalha como fogo em palha seca. Peregrinos estão afluindo a Jerusalém, não para visitar a cidade, mas para testemunhar o que muitos chamam de sinal. Um portão que resistiu a sultões, conquistadores, terremotos e séculos de silêncio está começando a se mover. O Portão Dourado de Jerusalém, selado pelo medo, cercado por túmulos, envolto em lendas, pode finalmente estar mostrando sinais de cumprir uma profecia que alguns acreditam poder desencadear os eventos do fim dos tempos. Se você está pronto para entender o que está acontecendo, o que foi mantido em segredo do público e por que este momento importa mais do que nunca, curta este vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nada do que vem a seguir. Por meio milênio, este portão permaneceu imóvel. Enquanto todas as outras entradas da cidade velha de Jerusalém foram reparadas, abertas ou reconstruídas, um portão se recusa a mudar. Um portão resiste a todas as mãos que tentam alterá-lo. Um portão permanece intocado, não por intervenção humana, mas pelo tempo divino. O Portão Dourado olha diretamente para o Monte das Oliveiras, o próprio lugar onde a profecia diz que o Messias retornará. Na tradição judaica, espera-se que o Messias entre por este portão. Os cristãos acreditam que o próprio Jesus o atravessará novamente. Duas fés, uma porta e uma expectativa compartilhada. Mas eis o que está causando grande impacto nos círculos proféticos neste momento. Após 500 anos de completa quietude, algo mudou. Testemunhas locais relatam movimentos e atividades incomuns ao redor do local. Líderes religiosos de diferentes crenças realizaram discussões de emergência em silêncio. E talvez o mais suspeito de tudo, os principais veículos de comunicação não disseram uma palavra sequer. Quando uma profecia começa a se cumprir, raramente se anuncia. Não chega com manchetes ou declarações oficiais. Começa silenciosamente, por meio de sussurros, sinais e eventos estranhos percebidos apenas por aqueles que prestam atenção. Alegações recentes sugerem que as interseções do portal foram acessadas novamente. Nenhuma cerimônia pública, nenhuma explicação oficial, apenas uma perturbação silenciosa repentina que deixou crentes e céticos apreensivos. Porque se as antigas profecias estiverem corretas, isso não é apenas a abertura de um portal. Não é apenas histórico. Pode sinalizar algo muito mais monumental, algo apocalíptico. Em 1541, o sultão Solimão, o Magnífico, não decidiu simplesmente selar o Portão Dourado por capricho. Registros otomanos recentemente traduzidos revelam algo muito mais perturbador. O sultão vinha tendo sonhos recorrentes, visões de uma figura misteriosa aproximando-se de Jerusalém, vinda do Monte das Oliveiras, entrando pelo portão oriental e transformando toda a cidade. Perturbado e sem saber o que significavam aquelas visões, Suleiman buscou orientação. Abordou rabinos judeus, sacerdotes cristãos e estudiosos islâmicos, e todas as três tradições lhe revelaram a mesma verdade inquietante. Aquele portão carregava um peso profético. Cada um o alertou de que estava ligado aos eventos do fim dos tempos. Então, Suleiman não apenas fechou o portão, como tentou aprisionar a própria profecia. Mas nem mesmo selá-lo foi suficiente para ele. Ordenou que um cemitério muçulmano fosse construído em frente ao portão, formando uma dupla barreira. Primeiro, os túmulos criariam impureza ritual, impedindo que os sacerdotes judeus se aproximassem. Segundo, ele acreditava que, se o Messias realmente viesse, teria que ressuscitar os mortos para passar,
abrindo caminho para si mesmo. O que Suleão pretendia como um bloqueio pode, na verdade, ter se tornado parte da profecia. O que ele quis dizer com prevenção pode ter sido preparação, pois a profecia muitas vezes transforma a resistência humana em parte do plano. E a localização do cemitério não foi aleatória. Ao colocar sepulturas no caminho direto do portão, Suleão, sem saber, estabeleceu o teste definitivo da autoridade divina. Somente alguém com poder sobre a vida e a morte poderia entrar. Somente alguém capaz de comandar a ressurreição poderia cruzar esse limiar. Ao tentar impedir a profecia, o sultão pode ter preparado o cenário perfeito para o seu cumprimento. Há 2000 anos, Jesus escolheu exatamente esse caminho para entrar em Jerusalém. Ele veio do Monte das Oliveiras, montou um jumento, passou pelo portão oriental. Nada disso foi aleatório. Cada detalhe se alinhou perfeitamente com a profecia. Séculos antes, Zacarias 9 havia predito: Alegra-te muito, ó filha de Sião. O teu rei virá a ti humilde, montado num jumento. Jesus cumpriu essa profecia com precisão. Mas a profecia não terminou aí. Zacarias 14:4 revela outro momento ainda por vir. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se partirá em dois. O mesmo monte, a mesma direção, o mesmo portão. Mas o seu retorno não se parecerá em nada com a sua primeira chegada. Não será um servo humilde montado num jumento. Desta vez, um rei conquistador, cujos passos estremecem a terra. O portão que outrora acolheu o príncipe da paz está destinado a acolher o rei dos reis. A entrada que recebeu o cordeiro um dia receberá o leão de Judá. O mesmo palco profético, mas um tipo de entrada completamente diferente. Agora você pode entender por que todas as tentativas de alterar este portão foram misteriosamente interrompidas. Esta não é apenas uma porta antiga. É o ponto de entrada divino para o momento mais significativo da história. Em 1917, líderes muçulmanos planejaram destruir o portão por completo. Naquele mesmo dia, as forças britânicas capturaram Jerusalém, interrompendo imediatamente a demolição. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, as forças israelenses tinham plena autoridade para reabri-la. Mas um rabino respeitado interveio com um alerta: somente o Messias poderá entrar aqui. O plano foi abandonado imediatamente. Em 1993, negociadores da paz planejaram abrir simbolicamente o portão dourado como um gesto de reconciliação. Mas na noite anterior ao evento, algo inesperado aconteceu. Tanto os líderes israelenses quanto os palestinos relataram ter tido o mesmo sonho. Uma figura parada diante do portão, balançando a cabeça e dizendo: ainda não, não pelas suas mãos. A cerimônia foi cancelada sem explicações. O que intriga os observadores de profecias é que não se tratava de divergências políticas ou problemas logísticos. Um a um, todos os principais responsáveis pela tomada de decisão simplesmente reverteram suas decisões. Quase como se uma sabedoria que transcendia a sua própria os impedisse de agir precipitadamente. E esse padrão não é novo. Engenheiros otomanos tentaram alterar o portão séculos atrás, e suas ferramentas falharam repetidamente, sem motivo aparente. Arqueólogos britânicos tentaram escavar perto da fundação, mas foram abruptamente realocados. As forças jordanianas planejaram fortificar o portão em 1948, mas todas as brocas quebraram e todos os explosivos falharam. É como se o próprio portão se recusasse a interferir repetidamente. As tentativas de alterá-la fracassam, não por oposição humana, mas porque algo maior parece protegê-la até o momento certo. E enquanto todas as outras estruturas da cidade velha de Jerusalém mostram o desgaste dos séculos, rachaduras, erosão, danos causados pelo clima, a Golden Gate parece estranhamente intocada. Os pedreiros dizem que seu estado é quase inexplicável. É como se o próprio tempo se movesse de forma diferente ao redor dessa porta profética. Então chegou 2019 e tudo mudou. Durante o Ramadã,
Um funcionário da manutenção afirmou ter ouvido vozes rezando, vindas de dentro das câmaras seladas do Portão Dourado. Ao mesmo tempo, as câmeras de segurança, que normalmente cobrem todos os cantos do Monte do Templo, misteriosamente apresentaram defeito, mas apenas na área ao redor do portão. As imagens mais importantes simplesmente desapareceram. Logo depois, fotos borradas começaram a circular. Eles mostraram uma estranha luz intermitente vinda de dentro do interior selado. Uma luz sem nenhuma fonte externa lógica. Uma luz que parecia pulsar num ritmo constante, quase como uma batida de coração. Silenciosamente, líderes religiosos do judaísmo, cristianismo e islamismo viram as imagens. Nenhum deles ofereceu qualquer explicação pública. Todos pediram que as fotos permanecessem privadas. Eis o que torna a situação ainda mais intrigante: a resposta das autoridades israelenses. Normalmente, qualquer atividade incomum no Monte do Templo provoca investigações imediatas, coletivas de imprensa e declarações oficiais. Mas desta vez, nada. Nenhum reconhecimento, nenhuma explicação, nem mesmo negações. Apenas um silêncio deliberado e completo. E esse silêncio só aprofunda o mistério. Quando governos se recusam a comentar algo tão significativo, esse silêncio muitas vezes fala mais alto que as palavras. Profecias geralmente não irrompem no mundo com manchetes ou anúncios. Elas aparecem por meio de padrões que não parecem coincidência, por meio de sonhos compartilhados, por meio de escrituras antigas que repentinamente revelam novos significados. Jesus advertiu que seu retorno seria como os dias de Noé. A vida comum continua até o momento em que tudo muda num instante. A ideia das câmaras internas se abrindo enquanto o portão externo permanece fechado se encaixa perfeitamente nesse padrão. Primeiro vem o trabalho oculto antes da transformação visível, a preparação privada antes da revelação pública, o sussurro antes do grito. O que está acontecendo dentro do Portão Dourado neste momento pode não ser o evento final, mas sim o alicerce espiritual para a realização física que ainda está por vir. As pessoas que estão atentas começam a perceber. Líderes religiosos locais dizem que a atividade espiritual ao redor do Monte do Templo aumentou. Mais pessoas relatam sonhos com Jerusalém. Sinais incomuns estão aparecendo na natureza. E mais eventos que estão acontecendo hoje parecem estar em consonância com antigas profecias. Por 500 anos, o silêncio do Portão Dourado tem sido sua mensagem. Sua quietude tem sido sua testemunha. Seu selamento falou mais alto que palavras sobre o tempo divino e a paciência. Mas agora esse silêncio parece estar mudando. Essa quietude parece estar despertando. O portão não precisa se abrir completamente para enviar uma mensagem. O menor movimento é suficiente para reverberar nas comunidades que compreendem sua importância profética. O Portão Dourado e o Monte das Oliveiras se alinham com perfeita precisão. Do portão, é possível ver a montanha diretamente. Nada obstruindo a vista, nada fora de alinhamento. Quando você está no Monte das Oliveiras, pode ver o Portão Dourado diretamente e sem qualquer obstrução. Nenhum outro lugar em Jerusalém oferece esse alinhamento perfeito, frente a frente. Mas é aqui que as coisas passam de extraordinárias para sobrenaturais. O leito rochoso sob o Monte das Oliveiras e o Portão Dourado é formado pela mesma camada de calcário. Os dois locais estão conectados abaixo da superfície. Assim, quando Zacarias falou sobre a fenda do Monte das Oliveiras, ele estava descrevendo um evento poderoso o suficiente para impactar toda a estrutura subterrânea que liga esses locais proféticos. Sismólogos modernos confirmaram a existência de uma falha geológica que se estende diretamente do Monte das Oliveiras em direção ao Portão Dourado. E recentes levantamentos geológicos detectaram microtremores crescentes exatamente ao longo dessa linha. Pequenas vibrações que ocorrem com muito mais frequência do que a atividade tectônica normal pode explicar. Jerusalém aparece nas profecias bíblicas mais de 800 vezes do que qualquer outra cidade. E a maioria dessas referências não descreve o passado, mas o futuro. Não o que Jerusalém foi, mas o que ela está destinada a se tornar.
No centro dessas profecias está o portão dourado, a porta simbólica entre esta era presente e a era vindoura. E os acontecimentos atuais parecem uma lista de verificação profética, se tornando realidade. O sinédrio foi restaurado e mais sinais continuam a surgir. Os utensílios do templo foram recriados. Candidatas à Era Vermelha estão sendo preparadas. O calendário judaico está entrando em períodos proféticos importantes. A política global está passando por transformações que ecoam as escrituras antigas. E, em meio a tudo isso, o portão dourado permanece silencioso, preservado não para a preparação, mas para o momento em que a preparação se torna realidade. A comunidade judaica olha para este portão como o ponto de entrada para o Messias que restaurará Israel. Os cristãos acreditam que Jesus retornará por ele em sua segunda vinda. Os muçulmanos o reconhecem como Bab al-Lama, o portão da misericórdia. 3 grandes religiões, 3 interpretações diferentes, mas todas centradas na mesma porta e na mesma esperança. O nome hebraico revela a essência de seu propósito. Shahar HaShamim, o portão da misericórdia, não da ira, não do julgamento. Misericórdia. Quando este portão finalmente se abrir, não será para a destruição. Será um ato de compaixão divina que chegará no momento em que a humanidade mais precisar. Recentemente, líderes interreligiosos em Jerusalém realizaram encontros discretos e sem precedentes envolvendo rabinos da região do Portão Dourado, pastores cristãos e estudiosos islâmicos. Todos pressentindo que algo significativo está prestes a acontecer. Embora possam divergir em teologia, concordam em um ponto. A longa espera pode estar chegando ao fim. Os utensílios do templo foram recriados. Os candidatos à Era Vermelha estão sendo preparados. O calendário judaico está entrando em períodos proféticos cruciais. A política global está passando por transformações que ecoam as escrituras antigas. E em meio a tudo isso, o portão dourado permanece silencioso, preservado não para a preparação, mas para o momento em que a preparação se torna cumprimento. A comunidade judaica olha para este portão como o ponto de entrada para o Messias que restaurará Israel. Os cristãos acreditam que Jesus retornará por ali em sua segunda vinda. Os muçulmanos o reconhecem como Bab al-Lama, o portão da misericórdia. 3 grandes religiões, 3 interpretações diferentes, mas todas centradas na mesma porta e na mesma esperança. O nome hebraico revela a essência de seu propósito. Shahar HaShamim, o portão da misericórdia, não da ira, não do julgamento, mas da misericórdia. Quando este portão finalmente se abrir, não será para a destruição. Será um ato de compaixão divina que chegará no momento em que a humanidade mais precisar. Recentemente, líderes interreligiosos em Jerusalém realizaram encontros discretos e sem precedentes sobre o Portão Dourado. Rabinos, pastores cristãos e estudiosos islâmicos pressentem que algo significativo está se aproximando. Podem divergir em teologia, mas concordam em um ponto. A longa espera pode estar chegando ao fim. Mesmo essa crescente união em torno da profecia é, à sua maneira, extraordinária. Líderes proféticos de 3 grandes religiões mundiais estão sentindo a mesma coisa, focados no mesmo lugar, no mesmo momento da história. Só isso já é extraordinário. Todos os impérios que tentaram destruir este portão falharam. Todos os governantes que tentaram controlá-lo acabaram caindo. Todas as tentativas de abri-la prematuramente foram misteriosamente frustradas. Por quê? Porque este portão não pertence a nenhuma nação ou líder. Pertence à própria profecia. Por quase 2000 anos, o Portão Dourado tem sido um símbolo de expectativa paciente. Um lembrete de que o tempo divino não pode ser apressado. Um sinal físico de que as promessas de Deus podem levar tempo, mas jamais são esquecidas. Cada dia que permanece selada é mais um dia de misericórdia. Cada ano que permanece fechada é mais uma oportunidade para a humanidade retroceder. Seu silêncio fala mais alto que qualquer sermão, declarando com serena certeza que o que foi predito se cumprirá. Sua quietude fala com mais convicção do que qualquer argumento sobre a soberania divina. Sua resistência a toda tentativa humana de interferência prova
mais claramente do que qualquer livro de teologia, que algumas portas só podem ser abertas por aquele que detém as chaves. A profecia é paciente, a profecia é precisa, a profecia é imparável. O que a profecia declara, ela cumpre. Nunca em prazos humanos, mas sempre no tempo divino. E esse tempo é perfeito. O portal que permaneceu selado por séculos começa a se abrir novamente. Ele não se abre como uma porta comum. Ela desperta como uma profecia viva. Tijolos não podem contê-la. Pedras não podem silenciá-la. Túmulos não podem bloquear o que foi ordenado muito antes de existirem. Quando Deus determina algo, a própria criação se reorganiza para dar espaço a isso. A atividade sísmica está aumentando ao longo da falha profética. Mudanças políticas ecoam padrões bíblicos. Eventos globais estão se alinhando com os avisos de Jesus sobre o fim dos tempos. A atividade espiritual está se intensificando ao redor do monte do templo. E no centro de tudo isso ergue-se o portão dourado, mostrando seus primeiros sinais de movimento em 5 séculos. Algo está se agitando no reino espiritual ao redor desse antigo limiar. O mesmo Espírito que inspirou profetas a escreverem sobre este portão há milhares de anos está se agitando novamente hoje. O mesmo poder divino que o preservou através de guerras, impérios e séculos está preparando-o para seu propósito final. As pedras começam a se mover. Os selos começam a ceder. O longo silêncio finalmente se rompe. Após 500 anos de espera, o portão dourado de Jerusalém desperta de seu sono profético. E quando se abrir completamente, quando aquele que detém as chaves passar por ele, tudo mudará para sempre. Por 5 séculos, este portão permaneceu selado. Não para impedir a entrada do Messias, mas para preservar o momento de sua chegada. Seu fechamento não é uma barreira, é preparação. Ele esteve à espera, protegido por gerações, pelo momento exato em que seu retorno abalará o mundo. A contagem regressiva não é medida em datas ou cronogramas. Está escrita nas próprias pedras. Pedras que permaneceram imóveis por 500 anos, mas que agora parecem começar a se mover. Você está pronto para o que está por vir? Porque, quer queiramos ou não, o portal está despertando. Profecias há muito dispersas pela história começam a se alinhar. O que antes eram sussurros estão se transformando em tremores distantes. E quando esse portão finalmente se abrir, quando o Rei dos Reis atravessar a passagem que esperou por 2000 anos, todas as nações testemunharão o cumprimento da maior promessa já proferida. Esse momento pode estar mais próximo do que qualquer um ousa acreditar.